Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Véspera de jogo importante, o Flamengo encara o Racing na Argentina e a delegação do Flamengo já está em Buenos Aires. A gente vai trazer para você os desfalques importantes que o Flamengo tem para o jogo contra o Racing, a situação do Racing, adversário do Flamengo, que está em crise, é isso mesmo. E onde será que vai passar Racing e Flamengo? Onde vocês podem assistir Racing e Flamengo? A gente vai trazer isso aqui para vocês também. Tem bastidores aí do trabalho do técnico Jorge Sampaoli. Será que ele pediu? Será que ele pediu psicólogo? A gente vai explicar para vocês essa história. Tem reforço para o jogo de amanhã também e muito mais a partir de agora. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é importante demais para a gente, viu? Vamos começar falando sobre desfalques importantes que o Flamengo tem para a partida contra o Racing. O Flamengo não terá o zagueiro Davi Luiz, que ficou no Rio de Janeiro para controle de carga, né? A comissão técnica está fazendo um controle de carga com alguns jogadores, então segurou o Davi Luiz para não correr riscos aí de se lesionar. Rodrigo Caio, que já nem vem jogando com o Jorge Sampaoli, né? Também ficou de fora, sofreu uma pancada durante um treino e ficou de fora. Aliás, o Rodrigo Caio, que vem jogando muito pouco pelo Flamengo, né? O custo-benefício está complicado. A mesma situação para o Felipe Luiz. Felipe Luiz segue fora por conta de uma lesão na panturrilha. Muitos problemas, né? Guilherme Varela segue fora, se recuperando também de um processo cirúrgico que ele passou no quadril. Mateuzinho se recuperando também de uma lesão. Mas o Sampaoli ganhou reforços caseiros. A Arrascaeta está de volta. O Flamengo que planeja uma volta gradual do Arrascaeta para que não volte a ter tão cedo problemas, né? Para que o Arrasca consiga ter uma sequência de jogos com a camisa do Flamengo e crescer fisicamente ao longo dos próximos jogos, porque terão partidas importantes. Tem o Racing, tem o Atlético Paranaense, tem o Fluminense na Copa do Brasil, depois tem o clássico contra o Vasco, tem Copa Libertadores, jogo contra o Nublense, ou seja, muitas partidas importantes neste momento e o Flamengo trabalha para esse retorno gradual de Georgian Arrascaeta. Mais de um mês, né? É praticamente mais de um mês aí fora, né? Fora de combate com a camisa do Flamengo. É reforço para o jogo contra o Racing na Argentina. O Racing que vive uma crise complicada, hein, galera? Dos últimos jogos, ele só ganhou do Alcas. Só ganhou do Alcas. Perdeu para o Boca Juniors, perdeu para o Tucumã, perdeu para o Independiente, perdeu para o New Old Boys, perdeu para vários adversários, vive uma situação complicada. O técnico Fernando Gago está na berlinda, está numa situação que ele está balançando, ou seja, a fase do Racing não está legal. E para completar, Paulo Guerreiro, ele mesmo, o atacante Paulo Guerreiro, que vestiu as cores do Flamengo, tá lá, incansável, né? Não se aposenta nunca o Paulo Guerreiro, tá lá no Racing, mas está no banco de reservas e não tá feliz no banco de reservas, tá? Ele vem reclamando muito da opção do técnico Fernando Gago de começar as partidas com ele no banco de reservas. Será que contra o Flamengo, Fernando Gago vai optar por colocar o Paulo Guerreiro como titular? Será? Famosa lei do ex existe, né? Vamos ver, mas a situação do Racing não tá legal, viu, gente? O Flamengo chega nesse jogo, é um jogo importante para o Flamengo vencer e vencer bem. Diria que neste momento é o jogo mais importante desde a chegada de Jorge Sampaoli. Ele que tem problemas aí na zaga, né? Já que não tem Davi Luiz, não tem Rodrigo Caio, mas os zagueiros da base, o jovem Cleiton, foi relacionado, viajou com um grupo e o Sampaoli tem 4 opções, né, de zagueiros de ofício. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Cleiton e Pablo. Vocês ouviram aí, foi até uma informação trazida pelo Vene Casagrande, que o Eric Pulgar,
que está à disposição, vem treinando como zagueiro. Na verdade, a informação que a gente teve é que ele vem treinando como primeiro volante normalmente, fazendo a função quando o Flamengo está que está com a bola, perdão, fazendo essa função de terceiro homem ali, de zagueiro central, mais ou menos uma função de volante zagueiro, por aí, mais ou menos por aí. O Eric Pulgar, que é um jogador que o Jorge Sampaoli conhece, trabalhou com o Jorge Sampaoli, e conversei com algumas pessoas da comissão técnica do Domenech que trabalharam com o Eric Pulgar na Turquia, lá no Galatasaray, e me disseram que o Eric Pulgar é um jogador que tem muito bom conhecimento, né, do jogo posicional, que ele compreende bem o jogo posicional e é um jogador inteligente nesse sentido. E o Jorge Sampaoli gosta muito do jogo posicional, né? Ele implementa essa metodologia no Flamengo, do jogo posicional. Então, o Eric Pulgar pode ser uma peça importante para esse trabalho do Jorge Sampaoli no Flamengo. Veremos o que o Sampaoli vai preparar para esse jogo, ele que deve fazer uma atividade amanhã. Como o jogo é fora, provavelmente o Flamengo vai fazer essa atividade interna, né, na academia do hotel, ou algum espaço interno do hotel, mas o Jorge Sampaoli gosta sim de fazer essa atividade sempre que pode, né, sempre que o jogo é à noite, fazer essa atividade. Quando o jogo é em casa, ele faz essa atividade no centro de treinamento do Ninho do Urubu, treina posicionamento, leva o time a campo para fazer essa ativação e treinar posicionamento. Quando o jogo é fora de casa é mais complicado, mas ele não deixa de fazer essa atividade, mesmo que seja uma atividade interna, seja uma atividade na academia. E falando dos primeiros dias de trabalho do Jorge Sampaoli, muita gente me perguntou se de fato o Sampaoli pediu a contratação de um psicólogo à diretoria do Flamengo. A informação que a gente tem de pessoas próximas ao Jorge Sampaoli é de que isso não procede. Em nenhum momento o Sampaoli pediu a contratação de um psicólogo para a diretoria do Flamengo, tá? O Sampaoli, essa é a informação que a gente tem, que ele não pediu a contratação desse profissional, inclusive ele nunca nem teve esse profissional em sua comissão técnica, trabalhou no Galo, trabalhou no Santos, também não tinha esse profissional trabalhando com ele no dia a dia. Informação importante aí, folga. São basicamente 18 dias de Jorge Sampaoli no Flamengo e nenhuma folga. E para vocês que pensam que o Flamengo vai folgar depois da partida contra o Racing, esquece. O Flamengo não folga depois do jogo contra o Racing. Inclusive, a programação já está feita. O Flamengo volta da Argentina e treina sexta-feira de manhã no Ninho do Urubu, tá? De olho na partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro no domingo. O Sampaoli, ele é adepto, né, da filosofia de que o time nunca pode folgar depois do jogo, porque o pico do cansaço é 48 horas depois da partida, tá? Que é esse o pico do cansaço. Então, ele nunca pensa em dar folga para o time depois dos jogos. Seria sempre 2 dias depois do jogo. Mas com a situação hoje do calendário, Flamengo tendo jogo quarta e domingo, quinta e domingo, enfim, o Sampaoli está encontrando dificuldades para dar folga aos jogadores. Outros tempos, né? Com o Vitor Pereira, o pessoal ficou muito assim, porque estava folgando demais o Flamengo. O Vitor que optou por dar alguns dias de folga aos jogadores para que eles descansassem. Não duvido que o Sampaoli fará isso em algum momento, né? Mas por enquanto o Sampaoli não tem dado folga. São Paulo tem segurado o time do Flamengo, até porque, como eu falei para vocês, ele tem essa filosofia de que o melhor dia para folgar é sempre 2 dias depois do jogo. E o calendário não está permitindo isso, beleza? Ele vem trabalhando bastante a parte física, então não se assustem se jogadores, como aconteceu com o Gerson. O Gerson sentiu uma lesão muscular, está de fora desse jogo contra o Racing, né? Ficou de fora do jogo contra o Botafogo,
mas a comissão técnica do Jorge Sampaoli tem trabalhado muito essa questão física. Como a gente trouxe para vocês, quando a comissão técnica do Jorge Sampaoli chegou, eles analisaram que o trabalho que vinha sendo feito era um pouco diferente da metodologia deles. Então, mudou-se a metodologia na preparação física e o Sampaoli gosta de um time que pressione sempre, tá? Então, ele tem priorizado esses trabalhos físicos. Por isso, a gente pode acabar vendo aí questões de lesões musculares dos jogadores que estão buscando esse condicionamento físico, né? Faz parte aí do trabalho do Jorge Sampaoli, tá? Ele é um cara que está sempre muito ligado e pede isso do time o tempo inteiro, e para isso precisa ter um preparo físico, um bom preparo físico. Onde assistir Racing e Flamengo, jogo que acontece nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, no horário de Brasília. Transmissão no Star Mais e na ESPN, beleza? Transmissão no Star Mais e na ESPN. Então, você que sempre fica, onde é que vai passar o jogo? Onde é que vai passar o jogo? Então, vocês já sabem, podem sempre correr aqui, que a gente vai estar sempre informando para vocês onde vai passar o jogo do Flamengo. Beleza, galera? Uma outra notícia aqui para vocês rapidinho, né? A Sport Value fez um levantamento da dívida dos clubes, tá? Da dívida dos clubes da Série A do campeonato brasileiro e dos grandes clubes. O Flamengo é o que tem a menor dívida. Hoje a dívida do Flamengo está na casa de 258,8 milhões de reais, ou seja, uma dívida bem baixa comparado a outros clubes. O Palmeiras, por exemplo, tem uma dívida, tirando o Allianz Parque, de 451 milhões. 451 milhões é a dívida do Palmeiras, tirando a situação do Allianz Parque. O Fluminense, 677 milhões de reais é a dívida do Fluminense, né? O Grêmio, que é um time que vem sendo muito bem administrado nos últimos anos, acabou tendo essa queda para a Série B que atrapalhou muito a questão financeira. A dívida do Grêmio é 518 milhões de reais. Então, como vocês podem ver, a dívida do Flamengo está super controlada. Beleza, galera? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Deixa aquele like aqui no nosso vídeo, que o like de vocês é muito, muito, muito importante pra gente, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau.